aula de hoje. Vocês estão me escutando? Sim, professor. Porque meu áudio é... Sim, estamos. É porque meu computador, às vezes, o áudio fica muito em cima, às vezes... Então, eu separei... Vocês estão com materiais de questões do Enem, interpretação textual, não é isso? E eu separei para hoje a aula do nosso verbo, que para os gramáticos seria a parte mais importante de uma oração, né? Até porque quando a gente tem uma oração, a gente sempre vai depender do verbo para saber se a oração é um predicado verbal, se temos uma adjunta de nominal, se temos um complemento nominal, porque uma oração depende do que é o verbo. Se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo direto e indireto. E a gente sempre pergunta, até para saber o que é o sujeito, a gente sempre pergunta ao verbo, né? Para obter a resposta. O que é o que, quem é o que. Ele é responsável pela ação da oração, sendo ela uma ação continuada ou uma ação que pare, né? Então, eu decidi hoje dar a vocês tipos verbais, porque dizem que quem entende de verbo entende a metade da língua portuguesa, de tão importante que o verbo é para a nossa língua portuguesa. Então, aqui, tempos verbais. O que seria um verbo? Um verbo é tudo que aquilo que indica uma ação. O menino abriu o portão. Ou tudo que indica um estado. Anderson anda bem preocupado. Então, aqui, eu já dei aula de verbo de ligação e o andar é um verbo de ligação. Só que um verbo de ligação não é aquele que fala sobre o estado. Então, ele não está andando, caminhando, ele está andando preocupado. Professora, Diga. a gente vai estudar também hoje regência nominal e verbal? Não, hoje não. Tá certo. Regência nominal e verbal vai ficar para a próxima aula, porque para entender primeiro o verbo e os modos e os estados e as conjugações verbais, porque regência nominal, no caso, eu tenho que dividir, né? Regência nominal e regência verbal. Regência nominal é bem mais prático, mas regência verbal vai ser uma aula inteira, ok? Certo. E o verbo também indica um fenômeno. Chove lá fora. O verbo chover. Então, temos aí um verbo que indica uma ação, um estado e um fenômeno. E quais são os tempos verbais? Quais são os tempos verbais? O pretérito, que é o passado, um fato ocorrido. O presente, que é um fato em ocorrência. E o futuro, que é um fato que vai ocorrer. E isso são os verbos, são os tempos verbais, divididos em três: passado, presente e futuro. Até aí, fácil. Aí agora, os tempos verbais, a gente vai ter os modos verbais. O que seriam os modos verbais? Nós temos na nossa língua portuguesa 3 conjugações de verbo, ou seja, o verbo se apresenta de 3 maneiras para a gente. Então, a primeira é o indicativo, a segunda é o subjuntivo e a terceira é o imperativo. No indicativo, a gente vai ter a certeza. No subjuntivo, nós teremos a dúvida. E no imperativo, nós expressamos um pedido ou uma ordem. Geralmente é mais uma ordem do que um pedido. Aí que vem o quê? As conjugações verbais. Então, nós temos o modo indicativo, e o modo subjuntivo e o modo
Oi? Não tá indo, não? Agora foi? Mas tá normal aí? Então, vamos lá. Os tempos verbais são divididos em 3. Pretérito, o fato ocorrido. Agora tá ok? O presente, fato em ocorrência, e o futuro, fato que ocorrerá. Esses são os tempos verbais. Os modos verbais, veja como o verbo é dividido. Ele é dividido em 3. Esses modos verbais vêm a ser as conjugações dos verbos, ou seja, nós temos na língua portuguesa 3 conjugações: indicativo, subjuntivo e imperativo. Um indicativo vai indicar certeza, o subjuntivo expressar uma dúvida e o imperativo vai expressar um pedido ou uma ordem. Geralmente é uma ordem mais do que um pedido. Aí vem a divisão dos modos verbais, ou seja, as conjugações. Então vamos lá, deixa eu voltar para cá. Temos presente, isso do modo indicativo. Pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Essas são as conjugações do modo indicativo. Então, eu separei aqui o que significa cada uma delas, para que a gente possa entender como é que conjuga o verbo no modo indicativo. A primeira diz assim: o menino abriu o portão. Se eu tenho certeza de algo que já aconteceu, algo já aconteceu, e eu tenho certeza que isso aconteceu, vai ser um pretérito do indicativo. Certo, gente? Certo. A ação do verbo vai ser julgada como algo que tenho certeza de que já aconteceu. Pretérito do indicativo. Se eu tenho certeza do que está acontecendo, a ação do verbo me faz ter certeza do que está acontecendo, é presente do indicativo. A ação está acontecendo no presente e eu tenho certeza. Se eu tenho certeza de que algo vai acontecer no futuro, e lembre-se, eu tenho que ter certeza, é o futuro do indicativo. Ok? Certeza do que aconteceu, pretérito do indicativo. Certeza do que está acontecendo, presente do indicativo. Certeza de que algo vai acontecer, futuro do indicativo. Aí vamos lá. O pretérito do indicativo é dividido em pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. O pretérito perfeito Professora, vai ser uma... Diga. tem como a senhora disponibilizar os slides final da aula? Tem sim, meu amor. Eu boto para vocês, viu? Nem se preocupe. Obrigado. O pretérito perfeito do indicativo vai ser uma ação que tem início e fim. E você tem a certeza de que essa ação tem início e fim. Esse vai ser o pretérito perfeito do indicativo. O pretérito imperfeito do indicativo
é uma ação que tem início, gente, mas não tem fim. E geralmente ele vai terminar em vá ou ia. Então, aqui tem os exemplos. O lápis caiu no chão. O lápis caiu no chão, teve uma ação que se completou. Então, a ação desse lápis teve início e teve fim. Se a ação tem início e tem fim, logo eu tenho um pretérito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Aí tem a segunda opção aqui, o segundo exemplo. O lápis caía quando Gabriel o segurou. O lápis caía. Olha a ação inicial. O lápis caía. Mas foi interrompida por quem? Por Gabriel. Porque Gabriel segurou o lápis. Então, a ação interrompida, a ação que teve início, mas que foi interrompida e por isso não teve fim, é um pretérito imperfeito. Aqui, ó, o verbo está terminado em ia. Então, pretérito imperfeito vai sempre terminar em ia e vá. A ação que teve início, mas foi interrompida e por isso não tem fim. Passa, tá? Aí tem o futuro do pretérito. O futuro do pretérito, gente, é aquilo que aconteceria. Então, sempre vai ter o se ela estudasse, passaria. Se ela fosse ao médico, boa, ela estaria. Então, vai ser uma ação que aconteceria se a pessoa, o sujeito da oração, fizesse a ação, né? Completasse a ação. Esse se chama o futuro do pretérito. Eu estou dando um modo indicativo, porque esse modo indicativo é o mais utilizado, até para compor redações, é o mais utilizado. E o modo subjuntivo e o modo imperativo são os verbos bem menores, e eles não são muito utilizados. Então, digamos que o modo indicativo dos verbos é o modo mais presente na nossa língua portuguesa. Eu diria que mais presente do que o modo subjuntivo ou o modo imperativo. Então, eu não foquei no modo subjuntivo nem no modo imperativo, porque vocês vão utilizar muitos verbos no modo indicativo. E são os verbos mais completos. Então, o pretérito mais que perfeito é uma ação anterior a outra ação. Aí, para vocês gravarem, né, não ficar vocês lembrando disso, é só gravar que o verbo sempre vai terminar em ra. Então, pretérito mais que perfeito sempre vai ter o ra no final da conjugação verbal. Aí tem aqui os verbos no modo indicativo. Ó, vamos ver aqui. Pretérito perfeito. Tá vendo que o pretérito imperfeito sempre vai levar o ia ou vá? Ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Uma ação que não continua, início e não tem fim. E tem o pretérito perfeito, uma ação que tem início e tem um fim, e o mais que perfeito, ó, sempre vai ter o ra. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantaramos, vós cantareis, eles cantaram. Eu vendera, tu venderas. E é até um verbo, digamos que... eu não sei se vocês têm o costume de ler, assim, romances ou qualquer tipo de livro. Esse verbo, mais que perfeito, ele é muito utilizado em romances. Então, assim, essa conjugação de eu cantara, tu cantaras, eu lhe vendera, ela vendera, é uma construção que você pode usar muito na sua redação, né? Porque é um verbo que é uma ação em cima de outra. É o que a gente diz assim, eu cantava, tu cantavas, é uma ação em cima de outra ação. Só que não é mais utilizado. Mas fica uma construção bonita, principalmente na redação do Enem.
quando a gente utiliza o pretérito mais que perfeito para falar do passado, tá? Lembrando que é pretérito passado, a gente pode usar esse verbo para falar de uma ação passada e fica muito bonito assim, sinteticamente falando, na construção de redação para o Enem. Então, de vez de dizer eu vendi, eu podia dizer eu vendera, de vez de dizer eu partia, eu posso dizer eu partira. O futuro do presente, eu cantarei, tu cantarás, é a nossa conjugação normal. E o futuro do pretérito, que vai terminar em iria, eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria, nós cantaríamos, vós cantarias, eles cantariam. Vocês estão entendendo? Porque eu botei bem explicadozinho, até macetes, né, para vocês entenderem a conjugação dos verbos. Gente? Sim, Dá professor, para depois entender sim, dizer. professora. Pronto, essas são as conjugações do modo indicativo. Aí eu botei, deixa eu ver aqui, algumas questõezinhas assim básicas para a gente fazer, para entender mais sobre o assunto. É para aqui analisar o que indica o quê, né? No caso dos modos verbais, modo subjuntivo, imperativo e indicativo. Aí tem letra A, indica uma certeza. O que indica uma certeza é o que, gente? Indicativo. Indicativo. O que indica uma incerteza em relação à existência ou não do fato é o quê? Subjuntivo. Subjuntivo. E o que indica uma extorsão ao interlocutor para que este cumpra a ação expressa pelo verbo, um conselho, um pedido ou uma ordem. Geralmente é uma ordem, indica, é o modo Imperativo. imperativo. Esse modo imperativo é o que se usa muito em propaganda, né? E em comerciais. Ele está o tempo todo querendo convencer você a comprar o produto. Então, ele quer comprar, que você compre o produto dele, então usa-se muito o modo imperativo para propagandas. Aí vamos aqui. Explique qual a diferença de sentido entre o uso dos tempos verbais do modo indicativo nas frases a seguir. Aí tem assim: a beleza daquela mulher encantou a todos. E aí, esse é um pretérito o quê? Indicativo. Oi? Indicativo. É indicativo, mas é o quê? Um presente, um pretérito perfeito, imperfeito, mas que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito, eu quero saber isso. Encantou, a beleza daquela mulher encantou a todos, ele é o quê? Das conjugações verbais. Pretérito prefeito. Presente Indicativo. do indicativo. Terceira conjugação, não é isso? Presente do indicativo. E a letra B? A beleza daquela mulher encantava a todos. E aí? Professora, Diga. eu tô com uma dúvida aqui. O verbo encantou não estaria no passado? Passado. Ah, você falou que Aí era eu falei presente. presente, né? Mas seria o quê? O pretérito perfeito. Seria o pretérito perfeito, é confundir. Presente, mas seria o pretérito perfeito, porque está no passado e encantava. Qual é o pretérito? O imperfeito. O imperfeito. No caso, teve uma ação que não foi. Olha o imperfeito. Não foi o quê?
A beleza daquela mulher encantava a todos. Pretérito in. Porque, aqui, ó. Cadê? Porque o pretérito imperfeito sempre vai terminar em quê? Hein, gente? Em vá Ia. ou em ia. Ia. Se o verbo termina em vá, encantava, é um pretérito imperfeito. E encantara é o quê? Mais que perfeito. Pretérito mais que perfeito. Então, é pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Deu para entender? Ok. Aí tem esse textinho aqui que está dizendo assim: a soberba não vem de quem nunca erra, vem de quem erra e se envergonha de seu erro, a ponto de disfarçar a gravidade do que aconteceu. Fica imensamente encabulado por ser pego em flagrante. Em vez de oferecer desculpa e conforto, ataca e caça tristezas anteriores de sua companhia como equivalência. Seu discurso é: eu errei, mas você também já errou antes. Portanto, não tem direito de apontar agora o meu erro. Não admite ser nunca menos, mas quando for menos, interpreta sua própria omissão como natural. Indiferente ao estrago emocional proporcionado na vida do outro, a prepotência não surge de quem nunca falha, e sim daquele que falha e não faz nada para corrigir a dor que causou. Porque a pessoa não está preocupada, se magoou com uma brincadeira maldosa, uma grosseria ou um desleixo. Está preocupada unicamente consigo em manter sua imagem e rebater as críticas. Não tem empatia do sofrimento, não se imagina no lugar do outro, não se coloca numa posição honestamente falível. Aquele que ama pensa primeiro na dor que provocou em sua companhia para depois cuidar de si. Mas vai telefonar correndo, vai vir correndo, socorrer a aflição de seu par. Desculpa, imagino que está sofrendo, imagino que entendeu. A humildade generosa provará que foi um deslize e jamais será um hábito. A humildade generosa tratará de contornar prontamente o revés. Já o arrogante é o que procura ter razão. Não importa de que jeito, quando deveria ter somente sentimento naquela hora e não se mexe para recuperar a dignidade de suas palavras. As formas verbais provará e será no enunciado. A humildade generosa provará que foi um deslize e jamais será um hábito. A humildade generosa tratará de contornar prontamente o revés. Expressão 1. Toda vez que o verbo vincular, com ra, provará, tratará. Eu sei que vai ser um pretérito Mais que perfeito. mais que perfeito. Se é um pretérito mais que perfeito, qual seria a resposta? Hein, gente? É uma ação em cima de outra ação. As formas verbais provará e será no enunciado. A humildade generosa provará. Professora, Oi. não seria dois verbos que estão no futuro? Por exemplo, ele será uma grande pessoa. As formas verbais provará. Também?
no enunciado, a humildade generosa provará que foi um deslize e jamais será um hábito. A humildade generosa tratará de contornar prontamente o revés. Letra A. Hum? Letra A. Letra A, futuro certo. No caso aqui não está falando do pretérito, que acho que eu confundi. Eu queria falar só de pretérito e botei o futuro aqui. Então está falando do que, gente? Do quê? Da letra A. Porque não tem como ser probabilidade futura, porque é um futuro afirmando. Se é um futuro afirmando, se eu tenho certeza, então é um futuro. Hein, gente? É um futuro o quê? Futuro certo. Futuro certo. Então, a gente não está falando do pretérito, a gente está falando do futuro. E o ra, que eu estava dizendo, era referente ao pretérito. Então, aquele é o pretérito mais que perfeito, mas esse é uma ação que vai acontecer. Se é uma ação que vai acontecer e que eu tenho certeza, então é um. Hein, gente? É o futuro. O futuro certo. Ok? Vocês entenderam a questão dos tempos dos modos indicativos? O tempo presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito. Aí eu vou vir, antes de eu começar com a regência nominal na próxima aula, eu vou vir só com as conjugações e explicar os macetinhos do modo subjuntivo e do modo imperativo, certo? Posso fechar o slide? Vocês vão querer esse slide, né? Para vocês? Sim, prof, se você puder mandar. Pronto, eu mando. Aí eu vou abrir aqui as questões de interpretação, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar aqui. Só um minuto. Vocês responderam as questões de interpretação? Sim, professora. Foi do Enem do ano passado, né? A gente tá em 2021. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Hoje, por que que não tá indo? Cadê? Poxa, abri aqui e não foi. Ai, Carol, me ajuda aqui, vai. É No as caso, você não questões está conseguindo abrir o... de... É aquele do slide, do drive? do Drive.
certo, só um minuto. Tu conseguiu? Eu tô abrindo ele aqui para poder compartilhar aqui a tela. Tá bom. Deixa eu ver. É esse mesmo. Aí tem assim, o primeiro tem assim, a questão 7, nem 2020. Aí tem do filme, né? Que horas ela volta, o cartaz. Aí tem assim, a frase título do filme reproduz uma variedade linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pelo uso de uma marcação temporal, imprecisão do referente de pessoa, organização interrogativa da frase, utilização de um verbo de ação ou apagamento de uma preposição. Vocês responderam o quê? Letra E. Letra E. Que a gente tem essa mania, né, de comer da cupim na língua e está faltando uma preposição aqui. A que horas ela volta? Todo mundo respondeu letra E? Letra E. Aonde? Não tá compartilhando não, Carol. Tá preto. Já tava achando que o meu computador tava doido. Não, é porque não tem até D não, é porque eu não coloquei aí embaixo. Eu acho que na digitação, mas tem a letra E, tá do lado da letra D. Desculpe. Tá aqui, ó, do lado da letra D tem a letra E. Apagamento de uma preposição. Eu só vi depois que eu enviei. Tudo bem, professora?
Questão 15, vamos lá. Vai fechar a sala. O suor para estar em competições nacionais e internacionais de alto nível é o mesmo para homens e mulheres, mas não raramente as remunerações são menores para elas. Se no tênis, um dos esportes mais equânimes em termos de gênero, todos os principais torneios oferecem prêmios idênticos nas disputas femininas e masculinas. No futebol, a desigualdade atinge seu ápice. Neymar e Marta são dois expoentes dessa paixão nacional. Ela já foi eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Ele conquistou o 3º lugar na última votação para melhor do mundo. Mas é na conta bancária que a diferença entre os dois se sobressai. O esporte é uma manifestação cultural na qual se estabelecem relações sociais. Considerando o texto, o futebol é uma modalidade que apresenta proximidades com o tênis, no que tange as relações de gênero entre homens e mulheres. Não, é a contrária, né? Lembra que eu falei que, né? Eu até dei as dicas de interpretação textual, quando uma ideia é muito contrária ao texto, você já vai eliminando. Se caracteriza por uma identidade masculina no Brasil, conferindo maior remuneração aos jogadores. Traz remunerações aos jogadores e jogadoras proporcionais aos seus esforços no treinamento esportivo. Resulta em melhor eficiência para as mulheres e, consequentemente, remuneração mais alta. Nada a ver, né? Possui jogadores e jogadoras com a mesma visibilidade, apesar de haver expoentes femininas de destaque, como Marta. E aí, gente, qual é a letra? Letra B. Letra B. Você vê que o Enem, ele mescla muito, né? Porque essas questões interpretativas não tem, assim, não são difíceis, né? De interpretar. Já tem outras que, né? São bem mais difíceis. Letra B. Vai marcando aí. Questão 16. Fomos falar com o tal encarregado, depois com o engenheiro, depois com o supervisor, que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Esses homens são da sua companhia, engenheiro, ele falou. Está pedindo a conta. A companhia está empenhada nessa ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim, sem mais, sem nem menos. Tinha uma serra circular cortando os caibros ali perto. Então, só dava para falar quando a serra parava e aquilo foi dando nos nervos. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse e pronto. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando e a serra cortando. Quando ele parou de falar 50 volts, aproveitaram uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha de acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte. Um orgulho nacional. As reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho e que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais o mais forte é a sequência de atribuição de responsabilidade e de poder decisório a terceiros, solicitação em nome dos prejuízos e compromissos para entrega da obra, intimidação pela discreta presença de um agente de segurança na cena,
promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários, apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. E aí, qual é a letra? Letra E? Letra E, porque quando ele fala aqui, né? O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte, a maioria com prejuízo, porque era uma questão de honra, ou seja, ele está tentando dizer aos operários que o trabalho deles nunca serão esquecidos e serão um orgulho nacional, sendo que, na verdade, né, ninguém vai nem lembra, tentando comprar com que nunca ia esquecer nosso trabalho ali naquela ponte e um orgulho nacional. Aqui ele está tentando neutralizar o trabalho deles, dizendo que eles serão um orgulho nacional. Então, é o apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico. Certo? E vai dar tempo, né, da gente terminar. Faltam 3 minutinhos. Vamos lá. Questão 22. Respeito aos torcedores. Conversar, torcer juntos, tocar sem permissão X, empurrar um X. Se sentiu desrespeitada, denuncie. Diz que 180. Este anúncio publicitário propõe soluções para um problema social recorrente ao quê? Ele está promovendo ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos e estimular o compartilhamento de políticas públicas sobre a igualdade de gênero no esporte, divulgar para a população novas regras complementares, informar o público masculino as consequências de condutas, regulamentares normas de boa convivência no Estado. Regulamentar, né? As normas de boa convivência no Estado. Ele está fazendo o quê? Letra A. E aí? A letra A. Promover ações de conscientização para reduzir a violência de gênero em eventos esportivos. Estimular o compartilhamento de políticas. Ele está tentando estimular ou ele está promovendo? Ou ele está divulgando? Promovendo. A letra A. Ele não está informando, né? Porque ele não está com o sentido de informar ao público masculino. Acho que, né, ele está no sentido de quê? Promover ações. Promover ações, letra A. Porque ele quando ele está colocando isso em cartaz, ele sabe que o homem tem a consciência de que não pode, né? Ele está falando da violência contra a mulher. Assim, violência no sentido de não tocar, se ela não assédio, né? Então, se ele está falando em assédio, ele está promovendo ações de conscientização. Ele quer promover. Ele sabe que as pessoas sabem que não pode fazer isso, principalmente os homens, mas ele está promovendo. Letra A. E vai fechar a sala, é? Só a última. A questão 27. Vocês responderam o quê, gente? Letra D. Expositivo e injuntivo, pois o enunciador fala de seus estados físicos e psicológicos e interage com a mulher amada. Ah, tá bom. Vamos lá. Caminhando, essa é uma música de Caetano Veloso. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas eu vou, em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bombas e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça, que lê tanta notícia. Eu vou.
O texto descritivo, ele vai descrever o que o enunciador quer falar. O argumentativo, ele vai argumentar. O dissertativo, ele vai dissertar do que está escrevendo. E o argumentativo, argumentar. O expositivo, ele vai expor. O injuntivo, ele vai persuadir as pessoas a acreditarem no que ele está dizendo. Ele está fazendo o quê? Letra D. Letra D, porque ele está narrando e descrevendo. Então, pois o iniciador conta sobre suas andanças pelas ruas da cidade e ao mesmo tempo em que as descrevem. Então, ele não está persuadindo ninguém, ele está simplesmente narrando e está simplesmente descrevendo. Certo? Anotaram, gente, as questões? Sim. Então é isso, gente. Até a próxima aula com regência nominal e o fim do modo imperativo e subjuntivo, certo? E o slide eu vou deixar com Carol para vocês, certo? De nada. Obrigada a vocês